Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para gravar o vídeo de destaque da lição desta semana. Lição de número 9, com o tema Como vencer as oposições à obra de Deus, Essas lições são das revistas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD nesse terceiro trimestre de 2020. E como a gente sempre explica, o nosso vídeo de destaque é um destaque sobre algum assunto que a gente estudou na lição, mas que, por falta de tempo, não deu para a gente explorar mais o assunto dentro do comentário da lição. Então a gente faz esse vídeo de destaque para explorar um pouco mais o tema em questão. E o tema em questão que nós escolhemos para nós fazermos essa explicação mais extensa é batalha espiritual, A lição trata da oposição à obra de Deus e da luta dos irmãos para fazer a obra de Deus, para cumprir a vontade de Deus e também para fazer a obra de Deus nos seus mais variados aspectos. E dentro da lição tem algumas abordagens que nos levam a falar sobre batalha espiritual. E nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. A realidade da batalha espiritual. Batalha espiritual realmente é algo bíblico? Sim, nós vivemos em batalha. Essa é uma verdade bíblica inviolável, inconfundível. Você pode, por exemplo, 1 Reis, capítulo 22, 10 a 28, e 2 Crônicas 18, 5 a 27, nos apresenta uma cena dramática entre o profeta Micaías, profeta de Deus, e o falso profeta Zedequias, que nos apresenta a realidade da batalha espiritual. Eu não vou dissertar o texto porque é muito longo, mas eu convido você a estudar esses dois textos. Eles são correlatos, paralelos. E outros textos bíblicos também nos mostra que existe uma batalha no mundo espiritual entre o bem e o mal. Por exemplo, os textos dos primeiros capítulos de Jó nos mostram uma batalha espiritual. Nós vemos que Daniel orou e quando a resposta veio, foi explicado para ele que havia uma barreira de espíritos malignos impedindo a resposta, a chegada da resposta. Estava acontecendo ali uma batalha espiritual. A tentação de Jesus no deserto é uma evidência de que há uma batalha entre mundos e há uma batalha no mundo espiritual. Jesus enfrentando ali Satanás tentando Jesus naquele momento. Outros textos também vão nos mostrar isso, Os textos da tentação de Jesus estão nos evangelhos, só você procurar. Atos, capítulo 8, Pedro enfrenta Simão, o mágico, ali em Samaria. Paulo também enfrentou oposição maligna em Éfeso. Lembra daquela jovem lá que ficava, adivinha, que ficava dizendo, eis aí, esses homens são realmente servos do Deus vivo, e Paulo expulsou aquele demônio. Ali tem uma evidência de batalha espiritual. De um lado, as forças divinas, as forças espirituais divinas, através do Espírito Santo em Paulo. Do outro lado, as forças espirituais malignas naquela moça que estava endemoniada. Assim, nós vemos que na Bíblia nós temos respaldo para dizer que existe batalha espiritual. Então, nenhum cristão pode dizer, não existe batalha espiritual. A Bíblia não nos mostra evidência nenhuma de batalhas espirituais. Existe sim uma batalha no mundo espiritual. Existe uma batalha e Satanás está sim tentando frear a obra de Deus. Satanás está sim tentando nos ferir. Nós estamos batalhando. O apóstolo Paulo, na lição nós vemos o apóstolo Paulo dizendo categoricamente que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Ou seja, Paulo está dizendo para os irmãos ali, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra as potestades, o príncipe da maldade, os espíritos da maldade.
Ou seja, Paulo faz ali uma linguagem toda poética, mas na realidade o que ele está dizendo é: a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás e seus anjos. Essa é a nossa luta. Muitas vezes nós confundimos e chamamos pessoas de inimigos. O máximo que essas pessoas podem ser é instrumento de Satanás, mas inimigo mesmo é o diabo e seus anjos. Então, nós aqui vemos, nessa nossa introdução, que existem diversos textos bíblicos que provam a realidade da batalha espiritual, que provam que nós estamos numa batalha. Quando Jesus disse lá para Pedro que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, Jesus está dizendo que haveria uma batalha, que o inferno tentaria barrar o avanço da igreja, que haveria essa batalha, mas o inferno não pararia o avanço da obra de Deus, da igreja de Deus. O que é maravilhoso saber é que em Cristo nós somos mais que vencedores, mas não podemos, em hipótese alguma, fugirmos desta realidade de que nós vivemos em batalha. Amém? Vamos lá. Mas eu trouxe aqui essas explicações, esses textos, afirmando que a batalha espiritual é uma realidade, inclusive nós temos textos bíblicos respaldando isso, mas o que de fato é batalha espiritual assim de forma mais sintética, né? Batalha espiritual, né, segundo alguns teólogos, é a oposição dos cristãos às forças malignas através da pregação do evangelho, da oração e do poder da palavra, né? Então é assim que nós estamos batalhando, quando nós estamos pregando o evangelho, quando nós estamos orando e quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Ninguém que não vive em oração, que não pregue o evangelho, quando eu falo não pregue o evangelho, não compartilhe o evangelho de modo nenhum, mesmo que seja apenas com seu testemunho, e também não obedece à palavra de Deus, essa pessoa não está em batalha espiritual, ela está sendo derrotada por Satanás. Então, a igreja que está batalhando é aquela igreja que está rompendo, levando o evangelho, está em oração e está sendo purificada, está sendo dominada pela palavra de Deus. Então, estar em batalha espiritual é estar pregando o evangelho, compartilhando o evangelho do reino das mais diversas formas. É estar em oração constantemente, porque na oração a gente enfrenta muita oposição. E estar sendo obediente à palavra de Deus. Porque obedecer à palavra de Deus é uma luta muito grande, porque a nossa carne, a nossa natureza, ela não deseja obedecer à palavra de Deus. Mas esta luta existe e nós precisamos continuar ela até a vinda de Cristo. Existem alguns problemas relacionados à questão da batalha espiritual. Nós já vemos que batalha espiritual é uma realidade e que a Bíblia nos mostra isso. O problema é que existem algumas extravagâncias por parte de muitas pessoas, né? As extravagâncias da batalha espiritual, existem algumas. Por exemplo, a primeira é a questão da maldição hereditária. A segunda é os espíritos territorialistas. E a terceira é a possessão de verdadeiros cristãos. Será que essas coisas existem de fato? Vamos ver aqui, ó. O que é maldição hereditária? Consiste na ideia de que os descendentes herdam a culpa dos pecados dos ancestrais. E que para interromper essa maldição, a pessoa precisa descobrir em qual geração seu ancestral pecou e então perdoá-lo para que a maldição seja quebrada. Isso parece muito com a oração pelos mortos feito pelos mormons. Você entendeu? Olha só. Segundo os adeptos da maldição hereditária, a maldição hereditária, vou ler de novo o texto aqui para ficar bem claro, consiste na ideia de que os descendentes herdam a culpa dos pecados dos seus ancestrais e que para interromper essa maldição, a pessoa precisa descobrir em qual geração seu ancestral pecou e então perdoá-lo para que a maldição seja quebrada. Muito parece isso com a oração pelos mortos, feito pelos mormons. O que acontece? Lá em Deuteronômio diz que o pai e a mãe, o filho não sofrerá
consequências, né, pelo pecado do pai. Jeremias também diz que a alma que pecar, é essa morrerá, é essa que morrerá. O pai não pagará pela alma do filho, o filho não pagará pela alma do pai. Mas esses adeptos da teoria, né, da maldição hereditária, eles usam um texto que, se for lido assim de forma superficial, gera uma certa confusão, que é o texto de Êxodo capítulo 20, versos de 4 a 6, que é o segundo mandamento, né, aonde Deus fala ali que não é para fazer imagem de escultura. E aí ele termina dizendo que porque ele visita, né, com maldade, né, visita a maldade, melhor dizendo, ele visita a maldade, visita a maldade das pessoas até a terceira e quarta geração. Aí eles dizem que isso é um exemplo, uma prova de maldição hereditária. O problema é que o texto não se trata disso. O que o texto está dizendo aqui, nós vemos nesse texto do segundo mandamento, é o que os historiadores e teólogos chamam de solidariedade da raça. O texto está expressando o fato de que a violação da aliança traz culpa sobre toda a família. E assim, a menção à terceira e quarta geração é uma forma de se referir a todos os membros vivos da família. Qual é a questão? A questão é que, naquela época, era quase que obrigatório até a quarta geração permanecer unida, né, na sociedade nômade patriarcal, tribal. Quanto mais gente naquela tribo, mais forte ela era. Então, quando se fala aqui de terceira e quarta geração, é da família ainda viva e unida. Não está falando de nenhuma maldição hereditária. E além do mais, o resto do versículo nos traz um contraste de que Deus está dizendo assim, olha, eu visito o pecado de toda a família, enquanto estiver vivo. Mas também abençoo até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Além de estar se referindo apenas aos vivos, está também fazendo um contraste do amor e da bondade de Deus, que se ele castiga os vivos, ali naquele momento, mas ele abençoa toda a geração. Nós precisamos aprender que ninguém leva a culpa pelo pecado de ninguém, mas também nós plantamos sementes. Eu costumo sempre dizer que nesse aspecto nós precisamos entender que Deus perdoa os nossos pecados, mas o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6 e 7 que tudo que o homem plantar, isso também colherá. O perdão é uma coisa, a eliminação das consequências é outra coisa. Isso não significa que é uma maldição hereditária. Isso significa que tem ali as consequências. Uma família onde existem muitas brigas, onde existem muitas desavenças, pode causar traumas para aqueles que virão. Isso é fato, mas não significa maldição hereditária de modo nenhum. Em segundo lugar, nós temos aqui os espíritos territorialistas, né? Em resumo, a doutrina consiste na crença de que os agentes das trevas estão organizados por países, regiões ou cidades. Com isso, olha só que interessante, com isso a única forma de o evangelho prosperar em certos lugares é identificar e expulsar esses demônios. O problema é que não há nenhuma evidência bíblica para isso. E que toda essa teoria é baseada em experiências pessoais e não há nenhum precedente bíblico. Nós não podemos sequer pegar nem mesmo um texto bíblico isolado que aparentemente fale sobre algo, muito menos inventar ou criar uma doutrina a partir de experiências pessoais que não tenha nenhum precedente bíblico. E essa questão de espíritos territorialistas não há nenhum precedente bíblico. Portanto, é mais uma extravagância dos adeptos, né, da teologia ou da teoria da maldição hereditária que traz essas extravagâncias para o contexto da batalha espiritual. E por último, possessão de cristãos. Essa teoria também se baseia em experiências pessoais sem precedente bíblico. Além do que, não parece nem um pouco bíblico que
um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus, liberto, casa de Deus, templo do Espírito Santo, também seja casa de demônios. Não existe nenhum precedente bíblico para isso. Em todos os contextos bíblicos que nós vemos pessoas possessas, elas não haviam nascido de novo. Estes extravagantes da batalha espiritual, que traz essas extravagâncias para a batalha espiritual, eles afirmam que cristãos verdadeiros podem ficar possessos, podem ser possuídos por demônios. Nós não temos precedente bíblico nenhum para isso. Eu gosto de pensar nessa perspectiva. É impossível que alguém que tenha sido lavado, remido pelo sangue de Jesus, que é casa de Deus e templo do Espírito Santo, também seja casa de demônios, de espíritos imundos. Não existe a menor possibilidade disso. O cristão verdadeiro jamais será possesso. Se tem alguém na sua igreja que está possesso, ele pode até estar dizendo que é crente, mas ele não é um cristão verdadeiro. É só um cristão nominal. Então, essas teorias, para nós finalizar, essas teorias, elas são perniciosas. Essas teorias causam traumas, essas teorias causam confusões em muitos irmãos leigos. E nós precisamos estar preparados para nos policiarmos contra aceitar essas coisas no seio da igreja. Nós temos que estar preparados para refutá-las também, tá bom? Então, para nós só recapitular, a batalha espiritual é uma realidade, nós vivemos ela e a Bíblia nos diz que a batalha espiritual é uma realidade. Entretanto, existem muitas extravagâncias. Maldição hereditária não existe. Demônios territorialistas também não tem precedente bíblico para isso. E possessão de verdadeiros cristãos, de quem foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, é templo de Deus, morada do Espírito Santo. Não existe possessão demoníaca para ele. Se tem alguém na igreja dizendo que é crente, mas está possesso, é porque ele é um cristão nominal e nunca foi lavado pelo sangue de Jesus. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.